Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contos das Trevas. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Inscreva-se no canal, pois isso é muito importante. Curta, comente o que achou deste relato. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, pois assim você ficará por dentro de todos os relatos aqui do canal. Agora, vamos para o vídeo. Meu nome é Pedro, tenho 22 anos e sempre curti essas paradas de aventura. Moro no interior da Bahia, num vilarejo bem pequeno onde todo mundo se conhece. Desde moleque, escuto histórias de caçadas, criaturas bizarras e, claro, os lobisomens. Mas sabe como é? A gente cresce achando que essas coisas são só histórias para assustar crianças. Uma noite, meu tio Jorge, que é o cara mais casca-grossa que conheço, me chamou para ir caçar com ele. Ele tem uns 50 anos, vive disso, conhece cada canto da mata. Naquela noite, a lua estava cheia. Pegamos nossas lanternas, facões e uma espingarda velha e partimos para a mata. Eu estava tão animado, mas com um frio na barriga que não largava. A mata fechada era um lugar estranho à noite. Os sons dos bichos, das folhas se mexendo, tudo parecia mais intenso, mais vivo. A gente andou por horas em silêncio, até que meu tio resolveu parar numa clareira para a gente descansar um pouco. A noite estava fresca, e a gente sentou no mato caído, tomando uma água e trocando ideias. De repente, no meio daquela calmaria, a gente ouviu um rosnado, mas não era qualquer rosnado. Era um troço que gelou a espinha. Eu olhei para o meu tio e vi que ele tinha ficado branco na hora. Ele me olhou e disse: "Isso não é coisa boa. Pedro, fique quieto." Na hora, parece que tudo ficou em câmera lenta. Eu não podia saber o que estava ali observando a gente, mas boa impressão eu não tive. O barulho ficou cada vez mais perto, e do meio da sombra surgiu uma criatura que eu nunca vou esquecer. Aquilo surgiu do jeito que eu sempre ouvi nas histórias. Um bicho enorme, deveria ter uns 2 metros de altura, todo peludo e com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão daquela mata. As garras dele eram enormes, afiadas como navalha, e os dentes. Aquilo parecia feito para rasgar qualquer coisa. Na hora, meu tio me puxou pelo braço e começamos a correr. O lobisomem veio atrás da gente, e eu só consegui ouvir os passos pesados dele, e o rosnado que parecia ficar cada vez mais perto. Eu estava apavorado, correndo sem olhar para trás, só seguindo meu tio pela mata, pois ele conhecia cada canto daquele lugar. A adrenalina estava no talo, e a gente corria como se a nossa vida dependesse disso, e realmente dependia. Meu tio apontou para uma árvore e gritou: "Sobe, rápido!" A gente escalou a árvore feito 2 macacos. Sem pensar 2 vezes, aquela criatura chegou logo depois, ficando em pé em suas pernas que tinham um aspecto de quebradas, rosnando e arranhando o tronco tentando nos pegar. Eu mal conseguia respirar de tanto medo, agarrado num galho, tentando me misturar com as folhas para ele não me ver. A gente ficou lá em cima, escondido entre os galhos, com o coração disparado e o suor escorrendo. Aquela criatura não desistia. Rondava a árvore, arranhava o tronco e rosnava alto. Parecia que ele sabia que a gente estava ali e só esperava a gente descer para atacar. Provavelmente o cheiro da gente ficou no tronco, e ele percebeu. O tempo não passava. Cada minuto parecia uma eternidade, que pareceu uma vida inteira. O céu começou a clarear. Os primeiros raios de sol surgiram e, do nada, aquela criatura deu o último rosnado e saiu correndo para dentro da mata. A gente esperou mais um pouco, com medo de ele voltar, e só quando a luz do dia estava forte mesmo, é que descemos. Minhas pernas estavam bambas, e meu tio também estava todo tremendo. A gente não trocou uma palavra no caminho de volta, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Quando chegamos em casa, sentamos na varanda, bebemos uma água e ficamos ali, em silêncio por um bom tempo, quando meu tio direcionou uma palavra para mim. Em 30 anos de caçada, eu nunca vi uma criatura daquele porte. Aquilo, Pedro, era realmente o que meus avós me falavam, que andava por essas matas. Aquilo era um lobisomem. E eu e você tivemos a desgraça de ver um. Aquela noite mudou tudo para mim. Eu não duvido mais de nenhuma história que escuto, porque agora eu sei que aquilo tudo é real e tá por aí, na espreita. O interior da Bahia, com suas lendas e mistérios, é um lugar que deve ser respeitado. E eu? Bem,
Depois disso, prometi para mim mesmo que nunca mais ia caçar à noite. O mundo da noite é deles, e eu não quero mais fazer parte disso. Meu tio também controlou mais as caças noturnas. Saía raramente para caçar à noite. Meu tio também, após anos de caçada, se traumatizou com aquela visagem daquela criatura. Saía raramente para caçar, quando realmente a carne estava pouca, porque ele vivia disso, mas focou suas caças no período da tarde. E assim que anoitecia, ele corria para casa. Ainda hoje não sei como sobrevivemos àquela criatura. Aquele bicho corria muito rápido, como se um passo dele desse 5 dos nossos. Não sei como ele não nos alcançou. Minha vida nunca mais foi a mesma. Durante semanas eu mal conseguia dormir direito. Cada barulho na madrugada me fazia pular da cama, achando que aquela criatura tinha voltado para terminar o que começou. Meu tio também ficou bem abalado, como disse, mas ele disfarçava melhor. Sempre que alguém perguntava, ele dizia que só tinha sido um animal selvagem grande. Mas eu sabia que mesmo ele não acreditava nisso. A notícia do nosso encontro com o lobisomem se espalhou pelo vilarejo. Alguns acreditaram de cara, principalmente os mais velhos, que sempre respeitavam as lendas da região. Outros riram achando que a gente estava inventando história, ou que tinha visto coisa por causa do cansaço da caçada. Mas quem acreditava de verdade ficou com medo de sair à noite, ainda mais durante a lua cheia. Eu, sempre que gostei dessas histórias de terror sobrenatural, agora via tudo de um jeito diferente. Não era mais divertido ou emocionante, era real e perigoso, e essa realidade me fazia pensar muito. Passei a rezar toda noite pedindo proteção, coisa que antes eu não fazia. Comecei a carregar comigo um rosário, dado pelo meu pai. Ele dizia que era para me proteger dos males da noite. Meu tio, apesar de tentar seguir a vida normalmente, mudou também. Ele até começou a falar menos sobre suas aventuras na mata. Quando a lua cheia se aproximava, ele ficava mais quieto, mais reservado. Não falava abertamente, mas dava para ver que aquele encontro com aquela criatura deixou marcas profundas nele também. Uma vez, uns amigos da cidade grande vieram visitar, e claro que queriam saber mais sobre a história do lobisomem. Fui contando aos poucos, sem querer reviver tudo de uma vez. Eles riram achando que era só mais uma das histórias de pescador do interior. Mas eu sabia que aquilo era real. Cada palavra eu revivia aquele medo, aquele desespero. Sentir o cheiro daquela criatura me causava arrepios. Um cheiro de podre com queimação. Parecia enxofre. Aquele desespero de estar sendo caçado por uma criatura que eu só achava que existia nos contos. O tempo foi passando e a vida seguiu seu curso. Continuei trabalhando no sítio ajudando meu pai, mas nunca mais me aventurei na mata à noite. Eu sabia que a floresta tinha seus próprios guardiões e que às vezes é melhor deixar certas partes dela em paz. Passei a respeitar ainda mais as lendas locais, entendendo que elas existiam por um motivo. Até então nunca mais vimos aquela criatura e nem se ouviu notícias sobre ela. Não sei se realmente aquilo apareceu para dar um aviso a eu e meu tio, ou se realmente aquilo queria nos matar. Se aquela criatura é dali ou não era, a gente nunca ficou sabendo. Se estava realmente perdida, se aquela criatura era de outra região, e eu e meu tio tivemos o desacerto de encontrá-la naquela noite. Hoje, sempre que vejo a lua cheia, me lembro daquela noite. Não sei se o lobisomem ainda ronda a mata, ou se foi só um encontro único. Mas a sensação de não saber se ele ainda está por aí, em algum lugar, nunca me deixou. Como disse, rezo todos os dias, não só por mim, mas também por aqueles que ainda se aventuram na escuridão da mata, sem saber o que realmente espreita na sombra. Com o acontecido, a lição que ficou para mim é que o mundo é cheio de mistérios e perigos que a gente não entende, e que se você for caçar ou se meter na mata espreita e nas aventuras da noite, você e sua arma são suas melhores companhias. E reze para aquela criatura não te encontrar. Caçar para mim agora é só de dia, com a luz do sol iluminando tudo. Sentir o sol queimando em minhas costas é gratificante, pois sei que aquela criatura, segundo as lendas, não estará lá para me atacar. Mas caçar à noite é melhor evitar. À noite o território é deles, e é melhor assim. Boa noite. Mande o seu relato através do nosso e-mail e estaremos lendo ele aqui em vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir
e comentar o que achou deste relato. Boa noite.